Oi, tudo bem? Meu nome é Adriele, sou aqui de Curitiba e hoje eu vim falar sobre uma das mulheres da Bíblia, a qual fui escolhida para falar, que é Batseba. Confesso que eu fiquei assustada quando eu recebi o nome dela. Eu acho que teriam mulheres mais fáceis para falar, a princípio, na minha cabeça, né? Mas eu falei, bom, se fui escolhida, Deus sabe por quê e algo ele vai nos ensinar através dela, né? Então, na verdade, muitas coisas, né? Então, a história dela começa em 2 Samuel 11, e eu vou ler o comecinho pra... Eu acho que eu não vou ler tudo pra não ficar tão extenso. Vamos ver como é que eu desenrolo aqui. Mas se vocês quiserem pegar a Bíblia pra gente ir lendo junto, acho que seria legal. Davi e Batseba. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco, foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrisse quem era a mulher e soube que era Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado seu ritual mensal de purificação. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso. Davi mandou então essa mensagem a Joabe: mande que Urias, o heteu, venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Urias, ele era muito fiel, né? Então ali na história acontece que Davi tenta fazer com que Urias tenha relação com ela, né? Manda ele de volta para casa da guerra, e Urias, vendo os amigos dele, né, lutar e na batalha, ele não quis ter o direito de estar em casa, sendo muito fiel a eles, dormiu fora da casa dele. Então Davi não viu outra saída além de colocar ele na frente de batalha para que ele fosse morto. Realmente aconteceu, ele foi morto, e depois de que tudo isso passou, ele mandou buscar Batseba para se tornar sua esposa. Aqui, se vocês quiserem, vocês podem continuar lendo, porque o texto é grande, né? Chega até o profeta Natã, que é onde ele vem falar sobre o pecado que Davi cometeu ao mandar matar, né? Colocar Urias na linha de frente de batalha para ser morto. E no final da história, esse filho que Batseba estava esperando de Davi, ele veio a morrer, né? Como castigo, né, pelo pecado de Davi. E depois acontece que Deus vê todo o sofrimento de Batseba, ela engravida novamente de Davi e tem um filho que é Salomão, né? Então, considerado o homem mais sábio, mais rico da terra até hoje. E esses são 2 capítulos aqui por onde Batseba passa aqui na Bíblia. Então eu fiz algumas anotações e eu vou lendo aqui para não esquecer nada, tá? Eu preferi acompanhando aqui para não perder nenhum ponto. Ali então Samuel de 11 a 3, né? Fala que ela é esposa de Urias. Eu estive pesquisando sobre ela também. Ela era filha de Eliã, um dos homens mais poderosos do rei, e neta de Aitofel, um dos principais conselheiros de Davi. Então a família dela era uma família importante também, né? O banho que ela estava tomando era um banho cerimonial para ser purificada, pois tinha acabado de terminar seu ciclo menstrual. Eu ouvi já pessoas questionando, mas o que ela estava fazendo? Ela estava se expondo? Como é que ela estava lá fora? Sempre vem levantada essa questão da culpa, né? E na verdade não, na verdade ela estava tomando esse banho para ser purificada porque ela tinha terminado o período, né? E daí ali no 25:4, deixa eu só abrir aqui para ver se tá certo. Davi mandou que a trouxessem, ou seja, foi uma ordem do rei. Isso demonstra que ela não teve escolha, né? Que tantos soldados dela, né? Os serventes de Davi quanto ela, né,
tiveram que obedecer. Após isso, ela ficou grávida de Davi. Davi, tentando disfarçar sua culpa, mandou trazer Urias. Este, que muito leal aos seus companheiros que estavam em guerra, não quis ir ao conforto da sua casa, nem deitar-se com sua mulher. Por isso, Davi mandou colocá-lo na linha de frente da batalha e ser morto, como eu estava falando antes ali, né? Batseba, então, soube da morte do marido e chorou por ele. Então, o rei Davi a levou ao palácio, na verdade, depois do luto, né? Ele esperou que passasse o tempo de luto dela e a levou ao palácio e ela se tornou sua mulher. Imagino que aqui ela tenha recebido um carinho na alma após tudo que aconteceu, porque ela também sofreu algumas dores ali, né? Primeiro que não foi uma escolha dela ter ido ficar com Davi, né? E segundo, a perca do marido, né? Ela se tornou ali viúva e perdeu o marido dela. Pois o rei, de certa forma, casou isso a ela, mas depois a acolheu e ela não ficou sem marido, então ela foi consolada dessa forma ali, né? E aqui já faço uma interpretação a Jesus, trazendo para nossas vidas que podemos perder tudo, podemos perder um marido, mas Jesus vai nos acolher sempre como sua esposa, independente da dor ou da vergonha que passamos um dia. Batseba então teve seu filho, mas o que Davi fez tinha desagradado ao Senhor. O Senhor então enviou o profeta Natã para repreender Davi, e Davi se arrependeu do seu pecado e o livrou. Porém, e daí aqui acontece que Davi ele tenta, né, lutar em jejum e oração pelo seu filho. Então ele não comia os soldados, as pessoas do palácio tentavam convencer Davi a comer e ele estava fazendo jejum e orava e pedia ao Senhor que perdoasse, né, os pecados dele, né, e conservasse a vida do filho dele. Embora Davi estivesse jejuando, ele perdeu seu filho. Mas eu creio que o Senhor olhou para todo o sofrimento de Batseba, por ter sido levado ao rei sem escolha, por ter perdido seu marido e por ter perdido seu filho. Imagina a dor na alma dessa mulher, né, gente? Perder o marido, já imagino como deve ser fácil. Um filho, então, acho que não tem dor maior do que essa, né? Mas o Senhor foi bondoso para com ela, viu a dor dela e então a fez acolhida pelo rei, que a tomou como esposa, a levou ao seu reino e então o Senhor a abençoou e consolou com o filho. Sua história é breve e dolorida na Bíblia, mas a sequência de sua história perpetua até hoje. Diante da palavra de Deus, e ainda hoje os homens mesmo reconhecem que nunca houve homem mais rico e mais sábio que Salomão, seu filho, que é um dos nomes mais conhecidos da Bíblia, até para as pessoas que não são cristãs, ainda reconhecem e sabem que Salomão foi o homem mais sábio e mais rico que existiu até hoje na face da terra, né? Então, Batseba era mãe de Salomão e ela teve com certeza muito orgulho de ter sido a mãe desse filho tão especial diante da palavra de Deus, né? Que foi colocado ali na Bíblia e que todo mundo conhece até hoje, que foi um homem que pediu sabedoria a Deus e que reinou ali também, né, após Davi. Bom, é isso. Um beijo a todas, Deus abençoe muito cada uma de vocês.